O programa CDL Entrevista de hoje é especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A nossa entrevistada é a Carla Frazão, psicóloga de formação e também presidente da Associação em Defesa da Mulher de Niterói. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários e empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com a Carla Frazão. Carla, é prazer recebê-la aqui no nosso programa especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Carla, você é nascida em Niterói? Sou. Nascida e criada e amo Niterói, amo a minha cidade. Tá certo. Tem filhos? Tenho filhos, 3 homens. 3 homens? Já é avó também? Já tenho uma neta linda. Que beleza. Carla, é um dia especial, dia 8 de março, né, que passou, mas é um dia marcante para a sociedade porque comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Para quem nos assiste, talvez não saiba o porquê dessa data. De onde surgiu o dia 8 de março? Então, essa data é uma data que nós mulheres sempre marcamos uma tragédia. Por quê? Porque foi marcada pela luta de 127 operárias que trabalhavam em uma indústria têxtil. Sim. E elas trabalhavam 16 horas por dia. Caramba. Então elas começaram a fazer greve e protestar para a diminuição do horário de trabalho, já que os homens trabalhavam menos. Em qual país que foi isso? Foi em Nova York. Nova York. Então pegaram essas operárias grevistas, colocaram elas dentro das fábricas, sim, trancaram elas e colocaram fogo. É mesmo? E todas elas morreram. E era numa única fábrica? Numa única fábrica. Numa única fábrica. E a cor do movimento de mulheres é lilás. Sim. E por que é lilás? É importante as pessoas saberem disso, né? Porque no dia do tingimento lilás foi o dia que elas morreram. Então, o lilás se tornou o símbolo desse movimento de luta pelas mulheres. Então, no dia 8 de março, marca a data em que essas operárias foram mortas nessa fábrica, lutando pelo direito... Pelos direitos da mulher. Então, o dia 8 de março é sempre um dia de reivindicação, de direitos. Que barato isso. E nesse 8 de março a gente também já conseguiu um grande direito. Eu estava em uma palestra onde a Marta Rocha, a delegada-chefe da Polícia Civil, falou que ela assinou um acordo onde qualquer tipo de morte de mulher, a primeira coisa que vai ser averiguado é se é uma morte por violência doméstica ou não. Entendi. Então isso é um outro avanço, uma outra conquista. Carla, você começou a sua carreira profissional como psicóloga? Como psicóloga, em consultório, passei pelo hospital psiquiátrico e tive um momento crucial na minha vida que foi a entrada no Conselho Tutelar. Sim. Porque dentro do Conselho Tutelar, protegendo a infância e a adolescência, eu verifiquei
a ausência de políticas públicas para as mulheres também. Certo. E aí eu comecei a perceber que para a gente proteger uma criança, a gente primeiro tem que dar estrutura para uma mulher. E o Conselho Tutelar aqui de Niterói? Aqui de Niterói, do centro. E você observou isso em Niterói? Em Niterói eu tive várias experiências onde as mulheres sofriam agressão física e tinham que sair de casa com as crianças, onde as crianças presenciavam constantemente as agressões, onde as crianças eram afastadas do pai ou da mãe exatamente pela essa briga, esse litígio familiar. E aí são marcas que ficam na criança, né, Carla, que você como psicóloga, são traumas que dificilmente a criança vai superar isso ao longo da vida, né? Aquilo fica gravado, né? E vai repercutir em algum momento da vida dela. Sim. E isso deve ser sempre lembrado para que as pessoas pensem um pouco antes de... Aí essa sua presenciarem. experiência do Conselho Tutelar também para você como profissional foi marcante. Foi, como ser humano, foi muito marcante. E te levou a fazer o quê? Te desencadeou quem em você? Me desencadeou essa vontade de fazer esse movimento pelas mulheres. Sim. Porque se você protege uma mulher, que geralmente vai ser uma mãe ou é uma mãe, ela vai ter estrutura e condição para proteger uma criança. Entendi. Carla, e a questão dessas meninas novas, né, em comunidade principalmente, que muito ainda saindo da infância, entrando na adolescência, já é um fato marcante, muitas delas engravidam. E ali você já começa a ver um aspecto de, eu não vou dizer violência, mas não era uma coisa comum que houvesse aquele acontecimento. De né? certa forma é sim uma violência a adolescência, porque a adolescência é um período de descoberta e como existe no nosso país uma sexualidade muito precoce, Sim. esse tipo de coisa acontece. Por quê? Porque ela ainda não conseguiu descobrir o próprio corpo. Sim. E nas experiências que ela tem, ela acaba engravidando. E aí ela tem que assumir um papel de mãe que muitas vezes a maturidade não estimula. É verdade. Eu fiquei surpreso recentemente. Eu estava fazendo um evento político e me deparei com duas jovens, né? Uma com 23 e outra com 22 anos. E uma tinha 5 filhos e estava esperando o 6º. E a outra com 22 anos já tinha 4 filhos, né? E eu fiquei assim muito impressionado com aquilo ali, porque se uma jovem com 23 anos já tem 5 filhos, né? Se considerarmos a idade dela, a possibilidade de engravidar dela até o seu momento aí fértil, ela consegue facilmente ter 10 filhos e que certamente todos passarão por muitas dificuldades, né? Então, você tocou numa questão que eu gosto muito de falar. Por quê? Porque você acredita que para a mulher fazer uma ligatura de trompas, ela precisa da autorização do marido ou do companheiro? Isso é uma questão muito polêmica, porque o corpo é dela. É verdade. E muitas vezes elas acabam se separando desse companheiro e não vai ter essa autorização. É verdade. Além também da gente ter um outro agravante, que eu vivi também no Conselho Tutelar, que as mulheres me procuravam porque não queriam mais ter filhos. Sim. E faltava um hospital para fazer a laqueadura de trompas. Não há possibilidade de hospital público fazer a laqueadura, a ligação das trompas, até mesmo pós uma gravidez. Uma das questões que ela levantava é que ela tinha menos de uma idade, que ela não podia optar por fazer essa operação. Não, a legislação não fala especificamente da idade. Sim. Você tem que ter uma quantidade de filhos e ter autorização desse companheiro ou marido. Sim. E aí o que acontece? Quando chega em um hospital que já tem a ausência da política pública, realmente ela não vai conseguir. Os casos que eu conseguia a interferência do Ministério Público é quando existiam casos de saúde mental que a gente pedia e o Ministério Público interferia para fazer a laqueadura. Mas realmente eu presenciei essa dificuldade. É um fato importantíssimo. E ao longo desses anos, Carla, certamente você verificou assim, a gente está falando da parte mais negativa da questão, mas houve também aspectos muito importantes e dentre eles até a questão aí, sem sombra de dúvida, um grande avanço, que é a Lei Maria da Penha, né? É uma lei muito falada, mas que para muitos de nós, até quem nos assiste, talvez não consegue entender a plenitude dessa lei.
Eu queria que você explicasse, aqui a gente tem um tempo, não é tão longo, mas nós podemos falar um pouco mais, e aí essa questão eu tenho certeza que vai ser elucidativa. A Lei Maria da Penha, ela foi um grande avanço. Ela não foi só um grande avanço, ela foi uma conquista de anos, de uma luta de anos. Quem foi Maria da Penha? Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela tem o nome Maria da Penha porque foi uma mulher que sofreu violência física e que ficou paralítica devido a essa violência. Sim. Então, ela foi um processo e diversos anos se lutando para que houvesse uma legislação específica para violência familiar e doméstica contra a mulher. Certo. Hoje a Maria da Penha tem 7 anos e nós tivemos diversos avanços com a Lei Maria da Penha. Mas a Constituição brasileira e o Código Civil já não tem leis que protegem não só a mulher, mas todo o cidadão? A Constituição Federal fala claramente dessa proteção. Mas o que acontece no Brasil? Em 1993, o Brasil assinou, frente à ONU, um convênio frente à violência contra a mulher. Certo. E em 2013, 10 anos após esse contrato firmado, no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, no Juizado Especial do Centro, 10 mil processos novos entram nos juizados. Por ano? Por mês. Por mês? É. Então, Vejam só que absurdo. Nós estamos falando de 2013, né, Carla? O que acontece? O que acontece? Que a violência está crescendo, a gente ainda não sabe pontuar o motivo dessa violência. Isso é uma construção social, então nós vamos ter que mexer principalmente na educação formal, a forma como se vê a mulher dentro da sociedade. E essa crescente violência faz com que o gênero seja cortado, vamos focar. Certo. Mas ela está crescendo ou ela está sendo denunciada? Porque existem os dois momentos. Hoje você tem muito mais à disposição da mulher em denunciar. Existem os dois momentos. Existe esse movimento crescente e existe também a denúncia. Tanto é que nas comunidades pacificadas foi visto um aumento enorme de denúncias. Certo. Por quê? Porque elas perderam o medo e foram denunciar. Entendi. Então existem esses dois momentos realmente. E aí você vê que essa geração de mulheres que estão tomando essa atitude de denunciar, de alguma forma vai servir de exemplo para as outras que sofrem agressão e ter coragem de denunciar? Cada caso é um caso. Até porque a violência contra a mulher, ela traz muito medo. E é uma violência por trás dos muros, é uma violência silenciosa. Só existe a violência física ou existem outras violências? Não, existem 4 tipos de violência que se baseia principalmente a Lei Maria da Penha. Sim. Que é a física, que são empurrões, os beliscões, os socos, onde fica marca, né? Sim. Existe a sexual, que todo mundo conhece, é quando a mulher, ela não quer ter relações sexuais, é obrigada. Existe agora a patrimonial, que é uma violência muito interessante, porque agora quem sequestra algum bem da mulher ou destrói, ele também vai ter uma repercussão. Sim. E existe um grande avanço, que é a violência psicológica. Porque que são de as fato ameaças, essa não deixa as marcas críticas, exterior, né? Exatamente. Ela não deixa marcas, ela dilacera o espírito da mulher. A mulher entra em uma grande baixa estima e aí que advém o problema dela denunciar. Certo. E cai num ciclo de violência. O que é esse ciclo de violência? A agressão, depois o agressor pede desculpa, a reconciliação, a fase do equilíbrio e se volta à agressão novamente. Talvez no estágio pior. E se torna um ciclo. Entendi. Que vai realmente aumentando a violência. Tá certo, Carla. Carla, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno nós vamos falar ainda da Lei Maria da Penha e do avanço das conquistas das mulheres nesse novo século. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários e empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista Especial com a Carla Frazão, psicóloga e também uma ativista defensora das mulheres. Carla, falávamos da Lei Maria da Penha, né, de alguns avanços, mas houve avanços significativos da mulher na sociedade moderna, né? Desde o acontecido lá na fábrica até os dias de hoje, principalmente pós-Segunda Guerra, as mulheres adentraram no mercado de trabalho, alcançaram cargos importantíssimos, haja vista a nossa presidente da República ser uma mulher. O que nós podemos falar sobre isso? Então, na verdade, isso é um assunto muito interessante. Por quê? Porque os fatos, às vezes, eles não acompanham o tempo social. Antigamente, a mulher, o espaço dela era a casa e os filhos. Sim. Então, nas fazendas, ela cuidava da casa e dos filhos. Criou-se as cidades, as mulheres foram, então, para as cidades onde recebiam os seus convidados dentro de casa e ela começou a ter uma outra visão social de receber aqueles convidados e começou a participar do contexto da sociedade através das pessoas que eram recebidas pela sua casa. Certo. Veio a reforma higienista, onde a mulher teve um outro papel. Ela começou a entrar na sociedade pelo magistério. Isso foi em que ano, mais ou menos, Carla? Ai, eu não sei de qual. Foi logo após a abolição da escravatura? Exatamente. Tá. E então ela começou a ter uma outra visão de pertencer à sociedade como um sacerdócio. Então, no século XIX, a mulher já passa a exercer uma função social. Mas não um social ativista. Sim. Primeiro era a casa e os filhos e, em segundo plano, o magistério. Entendi. Tanto é que o magistério, até hoje, tem um salário mais baixo. Por quê? Devido a isso, era um sacerdócio. O sacerdócio você exerce pela fé, não pelo dinheiro. Entendi. Então, elas faziam aquela função sem aquele compromisso de dinheiro, porque quem sustentava a família era o homem. E com a Segunda Guerra Mundial, as mulheres precisavam entrar no mercado de trabalho porque as fábricas não funcionavam mais, os homens tinham que ir para a guerra. Sim. Então, elas começaram a entrar nesse espaço. Mas quando você chama a revolução higienista, tem a ver com o que esse termo higienista? Limpeza mesmo, etnia? Limpeza. É mesmo, cara? Teve isso também aqui no Brasil? Teve, claro, foi um movimento muito forte, onde os médicos cuidavam para que as pessoas tomassem banho, se alimentassem, fizessem esportes. Caramba, interessante, nunca tinha ouvido falar a respeito. Tudo que eu vejo nesse sentido, a gente tem que ver sempre com os dois olhos. Existe uma parte boa uma outra parte também, né? Mas nada é ideal, então tem sempre
os dois pesos. E como é que aí a mulher entra via magistério, começa a participar do processo produtivo, passa a ser remunerada, não igual ao homem, mas já começa a exercer um papel importante socialmente falando. Socialmente, quando vem a necessidade dela ingressar por causa das fábricas, das indústrias, né, da falta dos homens que iam para a guerra, ela assume um outro papel. Entendi. Que é um papel ainda mais importante. E nesse passo a gente entra no mercado de trabalho, que hoje a gente tem 43,9% de mulheres ativas economicamente no Brasil. Vejam só, é quase que a maioria da população economicamente ativa é de mulheres. E o que a gente vê hoje é que grandes corporações e grandes empresas multinacionais são lideradas por mulheres. Então, aquele mito de que mulher ganhava menos do que homem, se não acabou, há uma possibilidade bem grande de, nos próximos anos, isso já está equilibrado, senão vocês estarem ganhando muito mais do que nós homens. É, né? O que se espera. Porque mas a gente está sofrendo, os homens também estão sofrendo. Então, hoje nós tivemos um grande avanço na cidade de Niterói, porque a Câmara conseguiu 3 mulheres vereadoras. Então, é um fato histórico na cidade. Nunca tivemos 3 mulheres juntas dentro de uma Câmara Municipal. É verdade, e uma delas negra, que também é um outro fato marcante, né? Mais marcante ainda, que são 3 perfis diferentes. Uma que defende principalmente as pessoas com necessidades especiais, que é a Tânia. A Priscila, que é uma pessoa... Vem do movimento juvenil, né? Juvenil, pessoal social. E ela é uma pessoa que passou a ser um referencial, formada, advogada, bonita, né? Então ela é um símbolo para essa juventude. E a Verônica, que é uma liderança, uma ativista, movimento social também, né? Movimento de mulheres social, negras aí que ela defende. E o secretariado também, nós temos bastante colegas mulheres. Então, isso também foi uma grande conquista para Niterói. Por quê? Pela última conferência que a gente teve na cidade de mulheres, uma das nossas reivindicações é que 30%, pelo menos 2 secretários, fossem mulheres. Exatamente por quê? Porque a gente acredita que uma cultura de 2 vozes, o feminino e o masculino, pode acrescentar muito dentro de uma sociedade. Não tenha dúvida disso. Agora, Carla, existe hoje, a gente não pode negar, algumas questões que ainda precisam ser mais discutidas, evoluídas, principalmente com relação à Lei Maria da Penha. A mulher que sofre agressão tem um DISC aí gratuito, né? Que a pessoa pode ligar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha. Ela foi avançando com os anos. Hoje, o Ministério Público ele já tem condição de avaliar e fazer um processo penal, mesmo sem a vítima entrar e testemunhar. Sim. Então, isso já foi um avanço. Outros avanços da Lei Maria da Penha. Se a mulher precisa dos seus bens pessoais e ela tem medo, ameaça de morte... Não consegue entrar em casa com medo de sofrer outra agressão. Ela pode solicitar um agente da polícia para que acompanhe ela. Ah, que interessante. Ela pode também solicitar, em juízo, o afastamento do agressor de casa. E tem, parece, um limite que ele não pode entrar, né? Que ele não pode se aproximar dela. Existe o afastamento da casa e o afastamento da aproximação. Sim. Então, são avanços que a Lei Maria da Penha conseguiu. Hoje, bater em mulher da cadeia. E com relação aos filhos? Os filhos também estão protegidos pela Lei Maria da Penha? Também, de alguma forma, protege os filhos? Protege os filhos também. Sim. Mas isso é uma questão que eu vejo que é muito delicada. Por quê? Porque os filhos não podem ficar nesse processo de litígio entre pai e mãe. Sim. O direito à maternidade e à paternidade é de ambos. Sim. Cada um tem o seu peso. Sim. E aí como é que fica essa questão da criança que vê a agressão sofrida pela mãe, vê o pai agressor, essa criança ela é encaminhada para o conselho tutelar, vai para casa de parente? Quando ela sofre... Não, nada melhor do que o pai e a mãe. Nada melhor do que a família de origem para a criança. Correto. A criança sente necessidade. É impressionante, mas mesmo que seja uma família violenta, que seja um pai violento, a criança ainda tem aquele afeto. Então, é melhor que se trabalhe esse vínculo. Hoje já existem lugares para se trabalhar esse vínculo. Entendi. E quando a lei ela é distorcida, mulheres que agridem homens para se beneficiar da Lei Maria da Penha, o homem nessa situação, ele também deveria ter alguma proteção, porque também é fato que existem mulheres violentas.
Então, mas quando a mulher é violenta, ele também pode fazer uma queixa, né, na delegacia. Sim. Mas não pela Maria da Penha, porque não, a Maria da Penha é só para pela agressão mulheres. física. Entendi. Aí pela seria a lei pela agressão física. Pela agressão e a física. agressora iria responder. Ia responder como outro agressor. Até comentei contigo um fato que eu vi isso, ninguém me falou, né? Uma pessoa estava no local fazendo um determinado trabalho e duas mulheres ameaçaram ele, ele não saiu, elas bateram nele, né? Com a prerrogativa da lei. Então isso é elas usaram a lei de uma forma errada. Distorcida. Distorcida. Exatamente. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela é uma legislação de violência doméstica. Sim. Você acredita que 88% dos agressores são íntimos das mulheres? Sim. São maridos, ex-maridos, companheiros, namorados, ex-namorados. E 50% das denúncias, elas foram ameaçadas de morte. Que isso, Carla? Que índice enorme. E um índice também enorme de crianças que presenciam essa agressão. Meu Deus. Então essa violência, ela faz mal à sociedade, porque ela repercute por toda a sociedade. E como é que é esse fluxo? Desde a mulher sofrer ameaça até ela... Qual a delegacia que ela vai? Então, hoje, aonde ela se apresenta? Uma das primeiras políticas públicas para a mulher foi a Delegacia da Mulher, que é a DEAN. Nós temos aqui, o primeiro fluxo é a mulher procurar uma delegacia. Em Niterói, qualquer delegacia ou ela tem que ir específica nessa? A delegacia nessa? Específica. Sim. Vai passar até os endereçozinhos, na né? tela vai ser colocado, né, o endereço, os senhores já estão assistindo aí o endereço da DEAN de Niterói, e aí a pessoa sofreu agressão, a mulher sofreu agressão. Ela vai fazer o registro de ocorrência. Sim. Ela vai para um centro de atendimento à mulher, que é o CODIM. Sim. Que Niterói também possui esse centro. E vai ter um juizado especial para julgar aquela procedência da agressão. Certo. A partir daquele momento, essa mulher passa a ser observada pelo Estado, passa a ter algum privilégio em relação à situação dela? Se a mulher sofrer algum tipo de ameaça de morte, ela pode ser reconduzida para um lugar protetivo. Sim, mas só nessa circunstância. Nessa circunstância. Tá certo. Carla, para finalizar a nossa conversa, que está maravilhosa, apesar do assunto ser sobre a violência da mulher, mas muita riqueza em detalhes, as meninas e as mulheres que nos assistem, até as idosas, hoje existe uma camada social que são os idosos, que têm sofrido muita violência também. Né? Sim. As mulheres idosas, há algum dado comprovativo dessa violência? O maior índice de violência é entre 20 a 29 anos. É nessa faixa etária? É nessa faixa etária. A violência contra os idosos, contra as pessoas idosas, principalmente mulher idosa, vocês ainda não têm dados? Não chega a esse percentual alarmante como é essa faixa etária. Olha, Carla, se o programa está terminando, eu costumo fazer um bate-bola rapidinho com o nosso entrevistada. Uma mensagem que você diria para uma jovem que nos assiste. Como prevenir uma violência doméstica? Como prevenir? Isso. Primeiro, observar a atitude do seu companheiro. Se você perceber que existe alguma atitude agressiva, se afaste desse agressor. Não fique sozinha com ele. Entendi. Mesmo que seja um cônjuge? Mesmo que seja um cônjuge. Busque ajuda. Sim. Tanto psicológica quanto de parentes. Converse, não tenha medo de expor. O que você sofre, milhões de mulheres sofrem. E é exatamente isso que a gente quer evitar. Entendi. E família, para Carla Frazão? A família é o amor, né? É tudo. Eu quero deixar uma mensagem aqui para os homens. É importante, que a gente só falou de mulher. Eu acredito que a mudança vai vir de toda a sociedade como um todo. Sim. Porque hoje em dia um cara chega, eu vou dar um tapa naquela mulher, ela está me irritando. Aí o outro vai e fala assim, não, isso pode dar cadeia. Pode dar cadeia. E ele pensa duas vezes. É verdade. Então eu queria deixar uma mensagem para os homens, sabe, para cuidar com amor das mulheres, porque hoje a violência da cadeia é crime. É verdade. E um sonho de Carla Frazão? Eu já realizei muitos sonhos na minha vida. Ultimamente, os meus sonhos são sendo publicados, meus livros que eu escrevo, sempre escrevi muito. Já tem livros publicados, Carla? Não, nunca publiquei livros. Mas já estão prontos? Já estão prontos. Quem nos assiste, tiver uma editora que quiser publicar,
uma profunda conhecedora. Vou agradecer muito. Carla, quero te agradecer muito a sua vinda aqui no programa CDL Entrevista Especial, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Obrigada. O programa CDL vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você. Até lá.